Shakena Burnett e Turquesha Wallace. Shakena Burnett, de 36 anos, foi relatada como desaparecida em 15 de janeiro de 2014 por sua mãe, Sharon, que não a via desde 9 de janeiro. Sharon contou aos investigadores que Pamela Norris, tia de sua filha, ao verificar a jovem, descobriu que a porta de seu apartamento na North Beach Street, número 800 em North Little Rock, Arkansas, estava aberta. Com medo de uma invasão, Pamela tentou trancar o apartamento, mas a fechadura estava quebrada. Ela passou a noite lá dentro. Ela optou por não chamar a polícia naquele momento. No dia seguinte ao desaparecimento de Shakena, a família de Turquesha Wallace, de 34 anos, também registrou um boletim de pessoa desaparecida. Ela foi vista pela última vez após deixar seu filho de 5 anos com familiares. Ela deveria visitar a família no Texas, mas nunca chegou. Quando desapareceu, Turquesha sofria de depressão e lutava contra o vício em drogas, o que, segundo seu primo, pode tê-la motivado a deixar a cidade. A prima de Turquesha, Tracy Holmes, ficou particularmente preocupada nos dias seguintes, pois sabia que sua prima estava lidando com problemas de violência doméstica nas mãos de seu namorado, Taurus Whitley, embora Turquesha tenha recusado repetidamente ir à polícia sobre suas tendências violentas. Whitley afirmou que não via Turquesha há dias, embora acreditasse tê-la visto dirigindo na Avenida Pike. Ele também disse não acreditar que ela deixaria a cidade sem avisar os filhos ou familiares. Eventualmente, a polícia descobriu uma conexão entre Shakena e Turquesha após receber os registros telefônicos do par, que mostravam que as duas estiveram em contato pela última vez em 10 de janeiro, pois eram, de fato, muito amigas, e ambas lutaram contra o vício em drogas ao longo de suas vidas. Os telefones delas foram detectados na mesma torre de celular mais tarde naquele dia, sugerindo que estavam juntas, mas a atividade telefônica logo cessou. Durante a maior parte de 2 anos, o que aconteceu com Turquesha e Shakena permaneceu um mistério. O sumiço de 2 amigas íntimas que largaram tudo o que tinham intrigava desde os locais até familiares e até mesmo a polícia. Mas uma virada no caso ocorreu em dezembro de 2015, quando um pescador descobriu uma perna humana no rio Arkansas. O logo foi identificado como pertencente a Shakena, embora nenhum outro resto tenha sido encontrado, e o restante do corpo da mulher de 36 anos permaneça desaparecido. A perna não foi suficiente para determinar a causa da morte dela. Também não está claro quando ela morreu. Houve pouco progresso no caso nos anos seguintes. O Toyota Corolla branco 2009 de Turquesha continua desaparecido. Ele tem a placa de Arkansas com o número 290 RHM. A irmã de Shakena, Shanisa Thomas, disse à KAA-TV, citando, ter sua irmã desaparecida em pedaços, isso simplesmente não é algo com que você quer lidar. Não é algo que alguém deveria passar. Ela acrescentou que encontrar a perna não ofereceu nenhum alívio ou conforto para sua família, afirmando, isso apenas abre mais perguntas, que estão sem resposta no momento. Tracy Holmes, prima de Turquesha, que agora está criando seu filho mais novo, ecoou sentimentos semelhantes, declarando em 2019, dê-me algo para que eu saiba se posso manter um pouco de esperança, ou se preciso estar planejando um serviço eu mesma. Após quase 6 anos, é como se eu estivesse prendendo a respiração durante todo esse período. Deixe-me respirar novamente. Shakena Burnett, 36 anos, e Turquesha Wallace, 34 anos foram vistas pela última vez em North Little Rock, Arkansas, em janeiro de 2014. A perna de Shakena foi encontrada no rio Arkansas, mas o resto de seu corpo nunca foi encontrado, e as circunstâncias de sua morte são desconhecidas. Turquesha ainda está desaparecida. Ela é descrita como uma mulher negra com cabelos pretos e olhos castanhos, com 1,68 m de altura. No momento do seu desaparecimento, ela pesava cerca de 88 kg. Ela tem uma tatuagem descrita no braço superior e, se ainda estiver viva, terá 45 anos. Quem tiver informações sobre o desaparecimento, entre em contato com a polícia de North Little Rock, no número 5017581234. Tamara Kipnis. Nascida em setembro de 1998, Tamara Kipnis era referida por sua mãe como sua pequena Einstein, descrevendo a jovem como corajosa e muito amorosa. Tamara tinha uma irmã gêmea chamada Tanis e mais 5 irmãos, 2 mais velhos, 3 mais novos.
Ela, seus irmãos e sua mãe são todos da primeira nação do urso branco em Saskatchewan, Canadá, e estavam morando em Regina, em Saskatchewan, em 2004, quando Tamara desapareceu. Tamara foi vista pela última vez em 5 de julho de 2004, segundo o Regina Leader Post. As circunstâncias em torno do desaparecimento da jovem são extremamente obscuras. De acordo com o jornal, Lorena, a mãe de Tamara, acordou na manhã de 6 de julho para descobrir que sua filha havia desaparecido. Muitos adultos dentro de casa tiveram dificuldade para lembrar o ocorrido na noite anterior devido ao consumo de álcool. Segundo relatos, Lorena e seu parceiro, o padrasto de Tamara, Dean MacArthur, tiveram um desentendimento na noite de 5 de julho. Como resultado, Dean saiu de casa enquanto Lorena foi ver um amigo. No entanto, é aqui que a linha do tempo dos eventos começa a ficar confusa. De acordo com o Leader Post, embora o casal tenha saído, as crianças não ficaram sozinhas. O amigo mútuo deles, Russell Shipskin, que ficou com a família, cuidou das crianças durante a maior parte da noite, até que ele desmaiou. Mas vários artigos da Corporação de Transmissão Canadense observam que Russell, na verdade, saiu de casa com Dean, deixando Summer, a criança mais velha da casa com 10 anos de idade, encarregada depois que todos os 3 adultos saíram. De acordo com o Leader Post, Russell apareceu por volta das 3 da manhã. Depois de desmaiar, e foi fumar um cigarro do lado de fora, onde encontrou Dean, que começou a atacá-lo. Russell foi checar as crianças depois e viu que Tamara dormia no sofá. Ele então foi ao hospital tratar seus ferimentos. Dean seria posteriormente acusado de agressão a Russell e alegou que a briga começou porque Russell jogou um baseado de maconha nele. Porém, segundo a Corporação de Transmissão Canadense, Russell retornou para casa por volta da meia-noite para preparar algo para comer. Ele foi verificar as crianças que estavam dormindo na sala de estar, e então, algumas horas depois, por volta das 3 da manhã, ocorreu o confronto com Dean. Russell foi para o hospital e Dean para a casa da tia. Apesar de morar perto, ele relatou que levou mais de 2 horas para chegar lá, pois desmaiava continuamente durante o percurso. Lorena eventualmente voltou para casa, embora o horário exato em que ela fez isso não esteja claro. Ao encontrar a casa trancada, ela entrou pela janela e foi dormir no sofá. Quando ela acordou na manhã seguinte, Tamara já tinha ido embora. A polícia mencionou o período entre 2 horas e 30 minutos e 8 horas da manhã como terríveis lacunas, e observou que tem sido difícil montar uma história coesa dos eventos, usando as fracas lembranças dos adultos. Falando com a segunda criança mais velha, Rain, os investigadores descobriram que Tamara se levantou da cama nas primeiras horas do dia 6 de julho. Só descobriram seu desaparecimento quando ela não desceu para o café da manhã às 9. Eles procuraram pela casa, área próxima e contataram amigos e familiares, mas não encontraram a menina de 5 anos. Ela foi dada como desaparecida logo após o meio-dia. O desaparecimento de Tamara fez manchetes em todo o país e a busca por ela é a maior já realizada na história de Regina. A polícia fez perguntas de porta em porta, colocou panfletos, realizou horas e horas de entrevistas e analisou quase 2.000 dicas, e ainda assim não conseguiram descobrir o que aconteceu com Tamara. Não havia sinais de luta dentro de casa, nem evidências de entrada forçada. 2 semanas após o desaparecimento de Tamara, Dean foi acusado de agredir Russell Shipskin. 2 dias depois, em 21 de julho, o Serviço de Proteção à Criança retirou os irmãos de Tamara da custódia de sua mãe. Eles nunca foram devolvidos permanentemente a ela. Lorena teve mais 3 filhos, mas eles também foram retirados de casa. De acordo com relatos, Lorena e Dean tiveram problemas com a agência no passado, com mais de 50 denúncias de negligência infantil desde 1993, quando Summer, a primogênita, nasceu. As reclamações incluíam o alcoolismo de Lorena, o abuso doméstico e violência de Dean, e o maltrato das crianças em geral. Apenas 2 semanas antes de Tamara desaparecer, Dean havia sido libertado da prisão após um violento ataque a Lorena. Tia Fro, uma investigadora de casos não resolvidos do Serviço de Polícia de Regina, disse à mídia que a investigação sobre o desaparecimento de Tamara os levou por todo o país. Ela notou que o tempo pode prejudicar um caso devido a testemunhas, mas também pode ajudar, pois algumas pessoas talvez estejam mais dispostas a se apresentar se suas circunstâncias mudarem. Notavelmente, o caso de Tamara é apenas um dos muitos não resolvidos na região de Saskatchewan. Um relatório de 2022 do Canada's Missing observou que a província tem o maior número de relatórios de crianças e jovens desaparecidos per capita, com 398 por 100.000 pessoas.
A grande maioria das pessoas que desaparecem de Regina são mulheres negras, indígenas e de outras cores. Não houve avanços no caso de Tamara nos 20 anos desde que ela desapareceu, mas a família continuou a ser assolada por tragédias. Lorena faleceu em maio de 2019, aos 49 anos. A vida de Tamara continuou turbulenta após seu desaparecimento, com luta contra drogas, álcool e recorrendo à prostituição para se sustentar. Ela e Dean ficaram juntos, com altos e baixos, até o falecimento dele. Poucas semanas após sua morte, sua filha mais velha, Summer, desapareceu, mas felizmente foi encontrada em segurança dias depois. Em setembro de 2023, Cole, um dos irmãos de Tamara, foi assassinado. O perpetrador foi preso e acusado pouco tempo depois. Russell Shipskin também faleceu desde então. Tamara Kipnis, de 5 anos, foi vista pela última vez em 5 de julho de 2004 em Regina, Saskatchewan. Ela é descrita como uma mulher indígena com cabelos castanhos, olhos castanhos e pele escura. No momento do seu desaparecimento, ela tinha cerca de 1,5 m de altura e pesava aproximadamente 16 quilos. Uma recompensa de $50 mil está disponível para quem tiver informações que levem ao paradeiro de Tamara, ou a uma condenação no caso. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, ligue para o Serviço de Polícia de Regina, número 306 770 e 76500, ou para o Disque Denúncia no 1-800-222-8477. Betty Shanks. Em 1952, Betty Shanks, de 22 anos, trabalhava como servidora pública para o Departamento do Interior da Commonwealth e morava com seus pais em Brisbane, Queensland, Austrália. Na noite de 19 de setembro, ela assistiu a uma aula na State Commercial High School e foi levada por seu professor até uma parada de bonde na área de Windsor, onde pegou um bonde para Grange, o subúrbio onde morava. Betty foi vista pela última vez saindo do bonde por volta das 9h30 da noite. Na última parada em Grange, onde a linha terminava. Ela estava até apenas 400 metros da porta de casa, mas Betty nunca chegou em casa. Ela foi dada como desaparecida pelos pais à 1h30 da manhã. Naquela noite, um policial fora de serviço ouviu 2 gritos agudos. Ele e muitos moradores de Grange ignoraram, acreditando que provavelmente eram adolescentes brincando. Mas, na manhã seguinte, os moradores fizeram uma descoberta macabra ao encontrarem o corpo de Betty no jardim de um vizinho, na esquina das ruas Carberry e Thomas. Ela sofreu um espancamento brutal, resultando em fratura na mandíbula, laceração na bochecha e perda de um dente durante a luta. Ela foi estrangulada até a morte, ainda segurando seu bilhete de bonde. Foi determinado que o assassinato ocorreu em um intervalo de tempo muito curto de 12 minutos, entre 9h38 e 9h53 da noite. A cena horrível chocou profundamente a comunidade local. Na época, Brisbane era considerada uma cidade relativamente segura, mas o assassinato de Betty mudou tudo. O roubo foi descartado como motivo, pois as joias e a bolsa de Betty permaneceram no local. A polícia suspeitava que a jovem de 22 anos havia sido vítima de um criminoso sexual, já que sua roupa íntima foi removida e as alças do sutiã estavam quebradas. Apesar de não haver evidências de agressão sexual segundo o legista, os jornais ainda publicaram manchetes afirmando que a jovem de 22 anos foi vítima de um perigoso maníaco sexual. Em um momento, foi teorizado que o agressor havia atacado a mulher errada, quando as autoridades descobriram que uma recepcionista de um médico local frequentemente caminhava pela mesma rota no mesmo horário, e sugeriram que ela era o alvo pretendido, pois carregava as chaves da clínica, que continha medicamentos. Porém, as teorias não levaram à captura do assassino de Betty. Havia poucas evidências na cena do crime. Isso se deve em parte à ciência forense menos sofisticada em 1952 do que hoje, mas também parecia não haver muito com o que trabalhar. Investigadores encontraram marcas de mãos ensanguentadas no topo da cerca onde Betty foi jogada no jardim, mas nenhuma impressão digital utilizável foi obtida. Os detetives concluíram que o agressor era alguém grande com mãos grandes. Manchas escuras de graxa de botas do perpetrador também foram encontradas no corpo de Betty, mas nunca foram rastreadas. A pista mais notável no caso foi a estranha e única impressão pontilhada deixada em sua testa. Ken Blanche, ex-jornalista e um dos primeiros repórteres no local em 1952, afirmou que o padrão parecia ter sido causado por uma polaina de lona militar, vestimenta usada na parte inferior da perna, presa sob o sapato.
Isso levou à teoria de que o agressor de Betty era um militar. Durante o inquérito em fevereiro de 1953, John Ducey, supervisor de Betty, revelou que ela havia recebido uma enigmática ligação de um homem desconhecido, 2 dias antes de seu falecimento, adicionando mais um elemento intrigante ao mistério. A ligação telefônica supostamente a deixou abalada e chateada, com John acrescentando que ela não era mais a mesma depois daquela ligação. As testemunhas também disseram aos investigadores que na noite do assassinato, um homem alto em um terno marrom foi visto andando inquieto ao redor do terminal de tram da Grange, onde Betty desceu do bonde. Ele foi descrito como sendo de 6 pés de altura, com um rosto redondo e uma boa cabeleira. Ele também estava bem vestido e sem chapéu. Da mesma forma, um taxista relatou que cerca de 47 minutos depois do relógio de Betty parar, ele pegou um homem com sangue no rosto e nas roupas a menos de 2 quilômetros do local do crime. Os investigadores acreditavam que este era o homem do terno marrom, e embora tenha sido rotulado como suspeito, nunca foi identificado. No entanto, foi sugerido por pelo menos um escritor, Ted Durst, que escreveu o livro Eu Sei Quem Matou Betty Shanks em 2014, que o homem do terno marrom era Eric Sterry, um chaveiro local e ex-soldado. A filha de Sterry contou à polícia 2 vezes que seu pai matou Betty por rejeitar suas investidas. Ele se apaixonou pela jovem de 22 anos após trocar as fechaduras da casa dos pais dela. A filha de Sterry alegou tê-lo visto queimando suas roupas na noite do assassinato, e a marca na testa de Betty correspondia às solas de suas botas de couro. Sterry era conhecido por seu comportamento violento. Ele também havia sido diagnosticado por 2 psiquiatras como um potencial psicótico com histeria de ansiedade. Descobriu-se também que ele guardou uma foto de Betty em um álbum de família por quase 50 anos, até sua morte em 1997. No verso estavam escritos: Betty Thompson Shanks, assassinada em 1952. Em 2007, o Courier Mail relatou que a polícia estava investigando um homem de 72 anos em conexão com o caso. O homem, não identificado, conhecido por atacar outra mulher meses antes do assassinato de Betty, chamou a atenção da polícia após uma denúncia de um membro do público como suspeito em potencial. No entanto, parece que este homem não estava envolvido. Da mesma forma, vários anos antes, em 2004, um idoso confessou ao seu cuidador que era responsável pela morte de Betty. Mas após 2 anos de investigação, a polícia o descartou. Ao longo dos anos, os detetives receberam inúmeras confissões, mas todas se provaram falsas. Os detetives não acreditam que um amante rejeitado foi responsável pelo crime, pois Betty estava solteira quando foi assassinada, e não parecia ter ex-namorados. Alguns investigadores acreditam que o assassinato de Betty foi apenas um crime de oportunidade, já que seu professor costumava levá-la até a porta de casa. Então ninguém poderia saber que ela pegaria o bonde naquela noite. A morte de Betty devastou seus entes queridos. Eles a descreveram como uma mulher feliz e generosa que amava seu trabalho e ir ao cinema. Ela era uma mulher moderna, feliz em morar com os pais enquanto estudava à noite e trabalhava. Apenas 4 meses antes de ser morta, ela ganhou 3.000 libras na loteria Golden Casket, o equivalente a cerca de $250.000 australianos. Sua grande vitória fez seu nome ser impresso no jornal, e com o novo fluxo de dinheiro, ela tratou seus pais pagando a hipoteca deles e comprando móveis novos. O assassinato de Betty ainda está sem solução, e uma recompensa de 50.000 permanece para informações que levem à prisão e condenação da pessoa ou pessoas responsáveis pelo crime. Se você tiver informações sobre o assassinato de Betty, ligue para o Disque Denúncia, 1-800-333-000. E aí estão os fatos. Compartilhe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.